Amém. Nós vamos neste momento, irmãos, enquanto as criancinhas estão se dirigindo lá à sua salinha, abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, versículo 7. Carta de Paulo aos Coríntios 4, versículo 7. E assim diz a palavra: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Lendo novamente: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Antes, propriamente, de continuar a palavra, eu vou pedir a um dos diáconos que o ar pudesse jogar para o chão, por favor, porque está vindo no meu ouvido. Uma pergunta que se faz, que muita gente faz, e que não é de hoje, dos nossos dias, é a seguinte: qual é a razão do sofrimento na vida daqueles que amam a Deus? Por que as pessoas que amam a Deus, muitos sofrem, têm que passar por sofrimentos, às vezes pesados? Houve um homem chamado Asaf, que registrou no Salmo 73, que ele chegou num ponto que estava quase deixando a fé, porque ele via os ímpios prosperando, os ímpios sorrindo, cantando, fazendo festa. Parece que não tem problema, não tem preocupação. E todos os dias ele via os justos sendo castigados e os justos sofrendo. E essa questão do sofrimento tem confundido a mente de muita gente. Por que o justo tem que passar por isso? Por que um justo adquire um câncer terrível, daqueles bravos, e o ímpio, o criminoso, está com saúde, está prosperando, mente, faz injustiça, nada acontece com ele, não tem doença, não chega doença na casa dele? Asaf chega a dizer que ele quase resvalou os pés, quase deixou o caminho de Deus, por causa dessas questões que tanto perturbavam a vida dele. Até que um dia ele entrou no santuário, ele entrou na presença do Senhor, e Deus o mostrou o que estava por detrás de tudo isso. Deus deu a ele o discernimento, e então ele retornou à sensatez. O apóstolo Paulo, muito embora o tema dele aqui nesse capítulo 4, na carta aos Coríntios, não seja a respeito de sofrimento humano, finalidade de sofrimento humano, ele toca muitas vezes neste assunto do sofrimento humano, ao falar da sua experiência e ao se comparar com um vaso de barro, um vaso de argila cozida, que traz em si um poder, um tesouro muito grande. E ele toca em vários pontos aqui
Muito embora a temática não seja por que as pessoas sofrem. Aqui ele vai tocar no assunto de que os crentes sofrem e vão passar por sofrimentos. Aliás, o Senhor Jesus já havia dito: no mundo tereis aflição. Jesus já havia nos preparado para isso. Nos preparou para o sofrimento. Paulo está tratando aqui, nessa carta, muito especialmente o capítulo 4, de dois assuntos basicamente. Dois. E os dois envolvem sofrimento dos crentes. Primeiro assunto, o corrompimento ou a corrupção do homem exterior, quer dizer, do corpo, versus a renovação do homem interior. E o segundo assunto, o capítulo 4, ou a segunda carta aos Coríntios, é uma resposta aos falsos apóstolos que se infiltraram na igreja de Corinto. É uma resposta dos falsos apóstolos que se infiltraram na igreja de Corinto. Então vejam bem que eu vou começar pela segunda questão. Uma resposta que Paulo está dando a falsos apóstolos, a quem ele chama de mensageiros de Satanás, e que estão pregando não um outro Jesus, mas um Jesus fora do padrão do evangelho que ele pregava. Ele chama esses apóstolos de mensageiros de Satanás. E vejam bem que no capítulo 11 ele fala mais abertamente sobre esses apóstolos, quando ele diz: porque os tais apóstolos são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Mas quem eram esses homens? E o que eles ensinavam que cativou a igreja de Corinto? O que esses homens chegaram ali ensinando na ausência do apóstolo, que chamou a atenção de tantos irmãos dentro da igreja e que arrastou esses irmãos a seguir o seu ensinamento? O que eles ensinavam? Primeiro, eles ensinavam uma vida cristã triunfante. Ensinavam o evangelho da glória, ao invés do evangelho que Paulo ensinava, que era o evangelho da cruz. Então, para eles, o que era triunfo para esses homens? O que era triunfo? Primeiro, o que era triunfo era o exterior, a aparência exterior, saúde, força, a prosperidade, alegria constante, alguém que não tem problemas, alguém que vence todos os problemas, inatingível pelos problemas. Esses homens ridicularizavam o apóstolo Paulo por causa do sofrimento que Paulo passava. Ora, todos nós sabemos que Paulo tinha uma enfermidade nos olhos, devido à experiência dele, quando viu o Senhor Jesus na estrada e seus olhos foram fritados, ele nunca recuperou a saúde. Seus olhos eram inchados e lacrimejavam constantemente, além de que o apóstolo Paulo não enxergava direito. E foi assim que Paulo seguiu o seu ministério.
Além do mais, Paulo não tinha uma palavra forte. Ele era tímido. Esses homens diziam que Paulo, por causa dos seus sofrimentos, prisões, pobreza, ele não era um apóstolo de verdade. Porque um crente de verdade, para esses homens, não adoece. Um crente de verdade não tem doença. Um crente de verdade não passa por tribulações. Um crente de verdade não tem depressão. Um crente de verdade não enfrenta essas dificuldades que todos os mortais enfrentam. E quando olham para o apóstolo Paulo, que não tinha palavra, não tinha retórica, que demonstrava a sua enfermidade claramente no exterior, esses homens jogavam toda essa dificuldade na questão da falta de fé do apóstolo Paulo. Paulo não era um apóstolo. Se ele fosse um apóstolo de Cristo, ele não estaria passando por tudo aquilo e não tinha solução, não tinha cura. Ao contrário, esses homens ofereciam para a igreja de Corinto um evangelho diferente, um evangelho triunfalista, que transforma o crente em um super crente, acima dos demais, espiritualíssimo, um hipercrente, que não sofre e não é atingido, e muito menos padece dessas coisas que o crente fraco, que não tem fé, padece. Parece que a mensagem é bem antiga. Parece que essa mensagem ela é muito antiga. Já é desde a época do apóstolo Paulo. Paulo se refere a esses homens como em Corinto, segundo aos Coríntios 11, 13 e 14, ele diz que essa é uma mensagem que vem de Satanás. Ele diz porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Triunfalismo era a primeira mensagem. Isto é, teologia da glória versus a teologia de Paulo, que era a teologia do sofrimento, a teologia da cruz, a teologia da autonegação, não, como eu tenho falado outras vezes aqui de púlpito, não da autorrealização, a teologia que muitas vezes, o evangelho que muitas vezes vai trazer sobre a pessoa perseguição, vai trazer rejeição, vai trazer sobre a pessoa afastamento e muitas vezes até prisão. Essa foi a vida do apóstolo Paulo, doente, preso, sofrendo de privações muitas vezes, não tendo onde dormir, não tendo o que comer, rejeitado até por irmãos da igreja. Agora é interessante que para uma igreja que estava numa das cidades cosmopolitas, Corinto, numa das maiores e mais ricas cidades do mundo daquela época, essa mensagem que esses homens pregavam de status e sucesso, muito era atraente aos seus olhos. Porque o seu espírito já estava formado dentro da cosmovisão daquela cidade. Glória, poder, status quo e outras coisas mais. Esse evangelho agradava. O evangelho da vitória, o evangelho do triunfo, evangelho sem cruz, evangelho sem arrependimento, evangelho sem conversão, evangelho sem abandono do pecado, evangelho apenas de experiências estáticas. Esse evangelho agradava muito aqueles homens. Mas esses homens, eles falavam outra coisa também, que tanto atraía ou faziam
que atraía aquela igreja. Era a questão da superioridade intelectual e retórica. Corinto era a cidade que idolatrava a oratória. Quem chegasse em Corinto e falasse bem numa praça, as pessoas seguiam. Eles olhavam a oratória da pessoa. Aliás, havia o Deus da oratória que eles adoravam. E quando alguém falava bem, como Apolo, por exemplo, falava, eles já ganhavam, essas pessoas já ganhavam grande parte dos coríntios. Então, os falsos apóstolos eram oradores brilhantes, super apóstolos. Acusavam Paulo de ter uma palavra rude, fraca, tímida. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Que a palavra de Paulo não tinha autoridade, era uma palavra fraca, não tinha oratória. A segunda questão é que eles convenceram a igreja de que a profundidade espiritual estava ligada à eloquência e a experiências estáticas. Esses homens pregavam o evangelho de ver anjo todo dia, de ser arrebatado aos céus, de ser levado ao inferno para ver coisas. Eles pregavam que o crente não adoece, que Deus não quer isso para a vida dos crentes. E isso era o que aquela igreja de Corinto queria ouvir. Afinal de contas, quem é que quer ouvir um evangelho que ensina que nós somos vasos de barro, vasos frágeis, vasos que têm pouco valor, mas que levam um tesouro dentro de si? Quem é que está querendo ouvir um evangelho desse? Ora, as pessoas querem um evangelho do sucesso. E isso já é da época deles. Além do mais, alguns desses apóstolos eram judaizantes, eram judeus, que queriam trazer essa igreja para a lei de Moisés, para a guarda da lei de Moisés, a circuncisão e a observância dos ritos judaicos. Agora a igreja dividiu. A igreja de Corinto ficou dividida, ao ponto que havia várias facções dentro dessa igreja. Alguns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo, outros eram de Jesus. Pelo menos 4 grupos, a igreja era rachada em 4 panelas, que brigavam entre si o tempo todo. Imaginem uma igreja dessa, irmãos. Imagine uma igreja dessa. A sedução daqueles homens levou muitas pessoas a substituir o verdadeiro evangelho por um evangelho falso. Agora, prestem atenção aqui, irmãos, no que eu vou dizer. Existe um evangelho chamado Evangelho segundo Allan Kardec. Todo mundo sabe que ali não tem nada de evangelho. Nada de evangelho. Esse tipo de evangelho não é nenhum perigo para nós. Nós podemos e devemos ler à vontade, até para saber o que dizer a uma pessoa que segue a doutrina kardecista, segundo a Bíblia ensina. Mas quando é pregado um evangelho que fala do mesmo Jesus, do mesmo Deus, mas que consegue desfocar a cruz do centro e colocar uma outra mensagem, é esse o perigoso. É isso que está acontecendo aqui na igreja de Corinto. O apóstolo Paulo, ele resume o ensino desses falsos apóstolos em 3 substituições perigosas que a igreja de Corinto estava aceitando. Primeira substituição que esses homens pregavam: um Jesus diferente. Era um Jesus diferente, apenas o Jesus glorioso, glorificado,
sem as marcas do sofrimento e da humildade. Não pregava aquele Jesus que passou aqui na terra e que fez a redenção na cruz do Calvário, que sofreu na mão dos pecadores e que foi parar numa cruz como um criminoso. Não, era só Jesus reina, Jesus tem poder sobre tudo, nós vamos marchar em nome de Jesus, não vai ter enfermidade que vai nos parar, Jesus não vai deixar o seu povo morrer, ninguém vai morrer, ninguém vai adoecer, vamos ver anjos todos os dias, podemos sair do nosso corpo e ir ao terceiro céu, ver o céu, viajar nas galáxias pelos anjos, é uma vida do sobrenatural. Esse não é o Evangelho. Parece? Antigamente tinha uma propaganda de um condicionador chamado Neutrox. Algumas pessoas que têm o cabelo branco aí vão lembrar. Tem poucos, nossa igreja é uma igreja nova, né? Só o Flavinho de cabelo branco. Vão lembrar do Neutrox. Parece, cuidado para não ser enganado. Denorex. O Flavinho já levantou a mão lá assim, não, é do meu tempo, não é Neutrox não, é Denorex. Denorex. Cuidado com a imitação. Parece, mas não é. Parece, mas não é. O evangelho perigoso é aquele que parece muito, 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 e se não tiver discernimento, mas não é o evangelho da cruz. E aqui nós temos um evangelho aqui parecidíssimo, porque é o mesmo Jesus. Eles não estão falando de outro Jesus. Eles não estão ensinando aqui que Jesus é um espírito que evoluiu até se tornar um ser espiritual de luz, não estão falando isso. Eles estão falando de Jesus, o Filho de Deus. Eles estão falando da Bíblia. Eles estão falando de coisas parecidíssimas, mas estão mudando o fundamental. Não é o evangelho da cruz, é o evangelho do triunfo. Uma segunda coisa, esse evangelho trazia um espírito diferente. Um espírito que buscava exibicionismo e poder pessoal. Porque insuflava nas pessoas daquela igreja um orgulho espiritual, e essas pessoas se achavam mais espirituais do que as outras, quer dizer, hipercrentes, hipercristãos. Afinal eu vejo anjos, afinal eu falo em línguas, afinal eu sou arrebatado e você não é. Então você é um cristão de segunda categoria que precisa experimentar. Isso estava acontecendo lá. Um evangelho diferente que eles pregavam, uma mensagem baseada no desempenho humano e na aparência externa. Agora, por que a igreja de Corinto seguiu isso? Por quê? Eu perguntaria, por que muitos crentes hoje em dia seguem, por exemplo, um dos evangelhos que está em voga aí, o evangelho da prosperidade. Por que muitos crentes estão seguindo o evangelho de prosperidade? Da prosperidade. Isso é uma coisa já antiga. Por que Corinto seguiu aqueles falsos apóstolos? Primeira coisa, a aparência física do pregador. Eles davam muito destaque ao exterior. Segundo, capacidade de falar bem em público. Isso para eles, conforme eu disse, no paganismo lá dos gregos, havia o Deus da oratória, havia o Deus da interpretação, e assim, se alguém falava bem, na cultura deles, estava inspirado por esse Deus. E terceiro, a prosperidade financeira aparente. Isso para aqueles homens era sinal da bênção de Deus, da graça de Deus, da aprovação de Deus. Vamos ver que Paulo vai apresentar um evangelho muito diferente. Muito diferente. Eu volto a ler aqui o versículo 7. Notem bem, irmãos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus
e não de nós. Paulo fala que nós somos nada mais do que vasos de barro, e que a excelência do poder não está em nós. Somos apenas um pouco de argila cozida, vaso barato, vaso que era usado na época para colocar lixo, era usado para levar água, ou para colocar algumas moedas, sem valor nenhum. Vaso que com o tempo, devido à sua estrutura, trincava, havia fissuras, buracos se abriam. E o que Paulo está falando é do nosso exterior. Então ele diz no capítulo 4 que o Deus deste século cegou os incrédulos para que a luz de Cristo não brilhe no coração deles, eles sejam salvos. Depois no versículo 6 ele diz que essa mesma luz que os incrédulos rejeitaram devido à cegueira espiritual, ela brilhou em nossos corações, e é essa luz que é esse tesouro. E o interessante é que no versículo 6 ele diz o seguinte: porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Qual é o tesouro que está nesse vaso de barro? É o próprio Cristo. É o próprio poder de Deus em nossas vidas. Isso significa que Ele foi revelado a nós, que o Pai o revelou a nós, e que Ele habita em nós pelo Espírito dEle, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, que nós recebemos o Espírito como penhor da nossa salvação. Então nós somos vasos de barro, e apenas isso. O vaso de barro, com o tempo, ele vai desgastando, ele vai trincando, e o apóstolo Paulo vai falando aqui no texto como é a vida dele, a vida deles. Segundo ponto, como esse poder que está no vaso, que é o nosso corpo, é a nossa vida, como é que ele opera em nós? Como que é isso? Como que funciona? O poder de Deus operando em nós. Segundo o apóstolo Paulo, o poder de Deus operando em nós tem algumas características e peculiaridades. Então vejam bem, nós já falamos do vaso de barro, que Paulo está falando aqui, que era argila cozida, era um vaso barato, qualquer pessoa podia comprar uns e levar para casa. Essa é uma resposta aos falsos apóstolos. Nós não temos nada, nós não somos nada. A nossa oratória não vale nada, a nossa inteligência não vale nada, a nossa vida não vale nada, nós somos apenas vasos de barro. Eu sei que eu sou um vaso de barro, mas vocês não sabem que vocês são vasos de barro. O grande problema não sou eu, porque eu sou um vaso de barro, mas tenho consciência que sou um vaso de barro, sem valor. Mas vocês acham que o exterior é que conta. Vocês acham que o exterior é que manda, e a igreja também aí de Corinto está achando a mesma coisa. Essa foi uma resposta de Paulo aos falsos apóstolos. Isto é, a glória, a beleza, a majestade, o poder não está no visível, não está no vaso de barro, no exterior, na prosperidade, no sucesso, em ver anjo, em ser arrebatado, coisas que incham o eu, mas naquele que habita no vaso. E aliás o versículo 7 diz, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Porque vão olhar para nós e vão dizer, olha, fulano é um vaso frágil, mas que poder, que coisa linda na vida daquela pessoa. Humilde, fulano é humilde. Aquela mulher é humilde, não ostenta nada, não tem nenhum tipo de orgulho, não é soberba, mas que coisa linda que sai da vida daquela mulher. É o que Paulo está falando para aqueles homens. E aqui vai um mistério, que entra na questão do sofrimento humano. Aqui vai um mistério. É que quanto mais quebrado esse vaso está, mais o tesouro aparece. E com o tempo de uso, aqueles vasos iam trincando, abriam buracos neles, mas a pobreza era muito grande naqueles tempos. Não era como hoje, numa sociedade industrial, que quebrou ali, trincou, você já joga fora, compra outro, para comprar um vasinho daquele lá, muito embora barato e fraco. As pessoas mais pobres tinham muitas dificuldades, e mesmo o vasinho quebrado, colocava ali um pouquinho de azeite ali no fundo dele, para servir de lamparina, e o fogo aparecia pelos buracos, aparecia por cima, irradiava a luz do óleo à noite nas casas. O que Paulo está falando é que quanto mais quebrado ele está, mais a glória de Deus aparece. Quanto mais fraco, quanto mais tímido, quanto mais problemas, quanto mais lutas, quanto mais prisões, quanto mais dificuldades e sofrimentos que ele vem atravessar, a luz, quanto mais buraco se abre nas paredes do vaso, a luz mais aparece, o poder de Deus mais aparece. Então a questão toda aqui em Paulo, parece que poder está muito relacionada ao que Deus faz no homem interior, o poder de Deus, e não no exterior, e não numa prosperidade exterior de bens, porque tem muita gente entendendo, não isso daquela época, irmãos, que uma vida próspera é ter 3 carros na garagem, uma mansão, piscina. Uma vida com Jesus realmente levará a isso, a todo o que crê, a prosperidade. E essa mensagem é tão antiga, que já na época de Paulo, já se falava disso daí. No capítulo 12, versículo 10, ele escreve, porque quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco é que sou forte. E eu fico aqui pensando que o apóstolo Paulo, diante dessas acusações, mas ele é apóstolo, mas por que ele está doente? Vocês já viram pessoas doentes orando para Deus curar os outros? Ué, mas cura-te mesmo, doutor. Você está doente, mas você mesmo não se cura? E o apóstolo Paulo sofreu a tentação de pedir a Deus, Senhor, se o Senhor curar meus olhos, se eu enxergar bem, olha o que eu posso fazer para o Senhor. Senhor, eu vou pregar muito mais, eu vou escrever muito mais, eu vou estudar, eu vou ler, eu vou viajar, eu vou à Espanha levar o Evangelho. E Deus falou, Paulo, meu servo, a minha graça te basta. É do jeito que você está, é que o meu poder está sendo aperfeiçoado na sua vida. E então Paulo aprende, porque quando sou fraco, é que sou forte. É quando o vaso quebra, que o tesouro aparece. E enfim, irmãos, Paulo, ele fala de trincas que dão nesse vaso por causa do sofrimento. Versículo 8, ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E o mistério está aqui, é que esse poder que está dentro do vaso, todas as quedas que o vaso leva, Deus não vai deixar esse vaso ser destruído. O vaso pode cair no chão, o vaso pode bater,
o vaso pode rachar, mas o vaso vai continuar, todo trincado, cheio de buraco, mas Deus não vai deixar o vaso ser destruído. E no versículo 16 ele diz: por isso não desanimamos, por causa desse poder que não vai deixar o sofrimento me destruir. Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Mesmo que o corpo venha envelhecer, que as rugas cheguem, que a doença nos meus olhos não sejam curadas, que eu esteja fraco, que eu não tenha mais a mesma vitalidade, mesmo que eu não tenha condições de ter uma casa boa e de colocar comida boa na minha casa, mesmo que tudo se corrompa, que as trincas venham, o nosso homem interior se renova de dia a dia. Então aqui um paradoxo no poder de Deus. O exterior parece fraco diante dos homens, mas é nessa fraqueza que o interior se renova, que o interior se fortalece. E por fim, o terceiro ponto que eu quero levantar aqui é que tudo isso é passageiro. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Agora, irmãos, notem como que Paulo enxerga o sofrimento da vida dele. E olha, atribulado, angustiado. Se a gente for no capítulo 11 aqui do 2 aos Coríntios, esse homem sofreu prisões, naufrágios, chicotadas, humilhação. Enfim, uma lista interminável de lutas. E ele chama tudo isso de leve e momentânea tribulação. Por que Paulo chama o sofrimento dos crentes aqui de leve e momentânea tribulação? Primeiro, porque, irmãos, não virá sobre os crentes provação além do que eles possam suportar. Primeiro é isso. Deus não vai colocar sobre nós nenhum peso, não vai permitir que venha sobre nós nenhum tipo de pressão, de tribulação, além das nossas forças. E no momento em que estamos envergando e não aguentando, Ele vem e tira. Ele chama de leve e momentânea. E é importante essa palavra momentânea. Não é para sempre. Se existe um sofrimento que é para sempre, é o inferno. Não há inferno para os crentes em Jesus Cristo. Para aqueles que amam o Senhor, podem até passar pelo fogo aqui na terra, mas não vão se queimar. Vejam que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. É muita tribulação, pessoal, mas meu coração não está angustiado. No versículo 8, perplexos, porém não desanimados. Há situações que o apóstolo Paulo fica de boca aberta, perplexo, sem encontrar uma saída. Meu Deus do céu, não estou acreditando no que está acontecendo. Mas não desanima. Ele não desanima. Perseguidos, porém não desamparados. Quanta perseguição! Mas para os falsos apóstolos, crente não é perseguido. Crente não sofre angústia. Crente não tem tribulação. É só triunfo, é só triunfalismo. É vitória sobre tudo. E o apóstolo então diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação está cada dia produzindo para nós um peso de glória acima de toda comparação. Bem, aqueles apóstolos ensinaram para aquela igreja que os resultados têm que ser agora.
É agora que nós temos que ver isso acontecendo, aquilo outro acontecendo, aquilo outro acontecendo. O apóstolo Paulo está dizendo que tudo isso que os crentes passam é como se fosse depositando numa poupança. Depositando. E lá no final, quando esse crente vai para a glória, há um peso de glória tão grande, acima de toda comparação. Não tem nada que se possa comparar com o que nós vamos receber. Mas o grande problema é que aqueles homens ensinaram aquela igreja a serem imediatistas. Eles queriam receber tudo agora. Esse negócio de céu depois, não. Eu quero viver o céu, é aqui agora. Eu quero me ver livre da pobreza, é aqui agora. No céu não vai ter pobreza. Eu quero me ver livre da enfermidade, é aqui agora. Eu quero me ver livre da tribulação, é aqui agora. Da depressão, do câncer, do desemprego, é agora aqui. É o que eles ensinaram para aquela igreja. Mas Paulo está falando, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima da comparação. Então Paulo encerra dizendo que o crente viverá pela fé e não pelo que vê, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O fim de toda tribulação e todo sofrimento é um peso de glória incomparável. Porque alguns sofrem e outros não? A Bíblia não dá resposta para isso. O sofrimento não tem explicação. A vontade oculta de Deus, só Ele conhece. Deuteronômio 29 diz: o que Deus revelou é para nós, o que Deus não revelou é para Ele. Uma coisa nós sabemos: Deus é amor, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Tudo que nós precisamos aprender é confiar nele. Eu não preciso entender por que eu estou sofrendo, por que eu estou passando por isso daqui. Eu preciso entender, nós precisamos entender para que nós estamos sofrendo. Certamente todo fogo que vem sobre as nossas vidas tem um objetivo maravilhoso. Quando Satanás veio sobre a vida de Jó, Jó também questionou: mas por quê? Eu sou tão bom, eu oro muito, eu oro por meus filhos. E depois, lá no final, ele mesmo disse: eu falei bobagem demais, eu falei abóbora demais, só me perdoe por eu ter falado tudo isso. A atitude do apóstolo Paulo era não atentar nas coisas que eu estou vendo. Eu estou vendo sofrimento, tribulação, angústia. Tem hora que eu fico perplexo ao ver o que está acontecendo. Não olhe. Versículos 18 diz: não atentando nós nas coisas que o olho vê, que o ouvido ouve, mas vivendo pela fé. Porque as que se veem são temporais, olhando para as que nós não vemos, mas pela fé. Senhor, eu não sei porquê, estou passando por isso, estou passando por aquilo, mas uma coisa eu sei, Senhor: o fim é o melhor possível. Vamos concluir dizendo, irmãos, somos vasos de barro, frágeis, pequenos, desgastáveis, mas há um grande tesouro dentro de nós, Cristo Jesus, que está aperfeiçoando o seu poder em nós. E esse poder se aperfeiçoa exatamente na proporcionalidade que o vaso é quebrado. Porque quando o vaso é quebrado, nos sentimos fracos. E quando nos sentimos fracos, nos agarramos a Ele. Então esse poder vai se manifestando em nossas vidas. Muito embora outros que estão olhando só o exterior possam olhar e dizer: ih, aquele não é apóstolo, não. Olha a palavra dele, olha a doença que ele traz no corpo, olha isso, olha aquilo outro. Não importa. O importante é o que Deus está fazendo em nossas vidas.
Eu quero convidar os irmãos para o cântico do hino 225. Acho que agora todos poderão cantar. Cântico 225. Irmãos, nós estamos enquanto a Mônica está preparando, um problema aqui no prédio ao lado, a chave deu curto, então está tudo escuro, não temos condições de fazer o chá lá fora por causa disso, mas o chá será servido aqui dentro do templo, após aqui o término da nossa celebração. Eis-me, ó Salvador, aqui, corpo e alma oferta a ti, serve inútil sem valor, mas pertenço a meu Senhor. Fraco em obra no pensar, muito propenso a tropeçar, salve estou por teu amor, e me volto a ti, Senhor. Subjugado em todo ser, me submeta ao teu poder. Grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração. Eu, remido pecador, me dedico ao Redentor. Teu é este coração, teu em plena sujeição. Amém. Nós vamos orar neste momento. Convido os irmãos que se coloquem em pé. Ó Deus, somos apenas vaso de barro. O que importa para nós não é o exterior, não é, Senhor, a prosperidade que o mundo quer ver. Nós conhecemos, ó Deus, alguém que subiu ao monte, que ofereceu muita prosperidade e que oferece até os nossos dias. Mas a prosperidade celestial é Cristo irradiando no nosso homem interior, santidade de vida, mudança moral, mudança no temperamento, mudança no caráter, pureza, humildade. Esse é o grande tesouro que Cristo cria em nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável do nosso Deus e Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam convosco, amados irmãos dessa igreja, e com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém. Quero desejar a todos uma semana rica, abençoada,